Bom, galera, como foi perguntado em aula qual que é o equipamento mais importante que eu recomendo, é esse rapazinho aí, que é o gravador de mão. Eu vou mostrar o que eu tenho, mas as configurações básicas não diferem muito com os que estão no mercado, não. Alguns da Tascam e algumas séries anteriores da Zoom. Esse daí é o Zoom H6. Ele vem com esse microfone, que eu até coloquei de exemplo, porque é o que vem em outros gravadores, o H5, H4. Tem um da Tascam que tem um microfone idêntico. E esse aqui tem mais 2 canais aqui e 2 canais aqui. Essas 2 cápsulas contam como 2 canais também, são 2 microfones. Ele vem com essa cápsula extra, que é como se fosse uma segunda lente, né? Vamos dizer assim, que também é uma captação estéreo. Olha lá, Stereo Mic, MS. Quer dizer que ele capta o centro e as laterais. Eu apresentei o gravador, né, que eu tenho para vocês. A gente fez uso do microfone XY, que é o que vem nele, né, a captação XY. Não que o microfone tenha esse nome, mas aquele formato LR dele que dá esse nome. Ele cobre tanto um campo em 90 graus quanto em 120. Você pode controlar ele em alguns gravadores. É um microfone condensador. Ele não precisa do 48 volts, então é plugar ele e usar. Na maioria dos casos, como no H4, que é também da Zoom, o microfone ele não sai. Então você só tem essa opção. É uma captação estéreo, são 2 sinais, né? Temos 2 cápsulas captando, da esquerda para a direita, ou tanto faz. E em alguma das vezes você tem a opção de 90 ou 120 graus. Não quer dizer que você precise usar só essas 2 também. Então se você tiver 2 microfones pares, igual que eu estou usando aqui atrás, é uma captação XY também. Você não precisa medir nada com régua. Você faz o campo que você imagina ali, que você quer. Use sempre um microfone em cima do outro e não assim, né? Tente usar ele de uma forma que os sinais, se você juntar, se você coloca um em cima do outro, você não tem uma soma danosa para o seu áudio. Essa parte aqui é uma parte extra, não vem no gravador. Ela adiciona mais 2 canais, substituindo esse microfone aqui. Então aí você tem realmente um estúdio portátil. Eu acabo usando esses canais extras só para gravar música mesmo. Acaba que realmente no audiovisual eu faço uso de mais ou menos 3 canais no máximo. E seguindo aqui com o gravador, esse em específico você controla a entrada de volume com botões externos, então assim é um pouco mais fácil do que outros que você tem que habilitar o menu. Aqui é a sapata, onde você pode colocar em cima da câmera. E eu coloquei esse microfone aqui não só por ele ser parecido com a maioria que está no mercado, mas porque é o único que tem essa entrada aqui, ó, que é onde você pode adicionar um lapela de celular e usar o gravador como base. Eu recomendo mais do que espetar na câmera. Esse aqui é só para celular. É o lapela P2, com entrada P2. E tem que habilitar também, eu vou mostrar como que faz isso. No caso do H6, você abre os canais com esses botões individuais, pode somar ou pode ser individual, e aqui funciona como um player. Aqui você grava, aqui você pode dar play e pause no áudio que você gravou, stop, voltar e passar o áudio. Mesma coisa, controle de ganho desse microfone. E aqui no caso eu estou usando em abertura de 120. Pode ser 90 também. Aqui eu abro o tamanho do espaço que eu quero captar, né? Pilha. E aqui que eu coloco o power bank ou a fonte. Acesso do menu. Aqui você, tanto para cima e para baixo, são botões comuns na maioria dos gravadores. Fone de referência, onde coloca o cartão de memória. Volume do seu fone. Aqui é só o volume do seu retorno. E aqui você liga o gravador. E agora com ele ligado, esse é o mixer. Eu uso apenas como referência, então para poder tomar cuidado com o sinal do meu áudio. Ele tem como eu mixar tanto um volume interno, né, caso eu use todos os canais, e também o panorama, que é onde eu coloco ele tanto para a esquerda ou para a direita. Eu não uso isso, porque realmente, mesmo usando todos os canais, eu controlo apenas o nível de entrada, para nenhum deles estourar, nem acontecer nada do tipo. Aqui em cima você tem o tempo de gravação e aqui uma leitura bem rápida dele, ó,
aqui é o tempo que me resta de cartão. Ó, esse formato aqui é muito importante. Wave 4824, a gente vai ver isso sempre no audiovisual, tanto nos gravadores quanto nos programas de edição. Mais 48 volts, porque eu liguei 2 microfones condensadores aqui. Não recomendo fazer o que eu fiz, deixar esse Phantom ligado, tem uma energia extra correndo aqui. A pasta está formatada, então não tem nada, não tem nenhum áudio nesse cartão. Pasta 1, o tempo, nível de consumo. Essa primeira pasta aqui é onde eu quero salvar, né? Você tem 10 opções, então você pode separar por cena, por objeto, por entrevistado. Agora eu vou mostrar as configurações básicas que tem na maioria desses gravadores de mão. E pode ajudar bastante na hora de gravar. O meu, ó, ele dá, são os outros canais. Esse LR são esses 2 microfones. Então, nesse low cut, que é um filtro de grave, ele corta determinada faixa de frequência grave. Você pode cortar em 80, 98, 115 e por aí. O máximo que eu já cortei em rua foi 115. Mas normalmente é para você evitar um pouquinho o trânsito. Não quer dizer que vá eliminar completamente. O Phantom é aqui onde que a gente liga, manda energia extra para os microfones. Então se eu vou plugar um condensador aqui no canal 4, é só eu vir no canal 4 e ligar. E como eu comentei, o 1 e o 2 aqui no caso, eles não precisam, então eu posso deixar desligado. Agora voltando aqui, ó, onde a gente conecta o nosso lapela de celular. O que acontece? Quando você pluga e só pluga, nada acontece. Você precisa anular esse microfone e controlar essa entrada. No plugin Power, é só ligar. Então você agora pode acessar essa entrada e controlar o volume por aqui. Então, por exemplo, você não quer comprar um lapela sem fio muito caro do mercado, uns mais baratos funcionam e o gravador te dá independência para você fazer o que você quiser. Então, você tendo o gravador, você se resolve muito mais. Eu recomendo sempre o primeiro gravador e depois esse lapela. Ele não tem problema nenhum, já realizei um filme documental com ele, super me atendeu. A gente precisava esconder alguns fios e eu usei o gravador como base, como se fosse sem fio. Então, assim, tem cena que eu estou atrás de uma poltrona, a fotografia não foi prejudicada em nada e eu fiquei escondido para poder monitorar o áudio, né? Saber se está tudo ok e fazer conectado na personagem e plugado no gravador. Hoje, às 4 horas da tarde, sair do perímetro da Capela Cívica pela Municipal e daí para o sistema local. Comunicar no e-mail. Olha, eu trabalhei com João Batista Gato, filho do João Gato e sobrinho do Sebastião Gato, que inclusive o Sebastião Gato e o sobrinho eram os donos do Palace Hotel. Porque você pode usar esse microfone para fazer captações de ambiente, pode fazer gravações musicais, pode usar ele de forma que você pode centralizar o sinal e você não vai ter perda, que você pode usar tanto ele no seu programa de pós-produção todo para a esquerda e todo para a direita, como os dois no centro. A gente também falou sobre o formato recomendado, porque a gente está lidando com um áudio digital, então a gente tem que entender que tem configurações básicas de entrada e configurações básicas de saída. Assim como o vídeo você trata com velocidade, você tem frames por segundo, no áudio você tem samples, né? São amostras de som por segundo. Você tem dois padrões do mercado, o 44.1 e o 48. Significa que são 44.1 mil samples por segundo. Na indústria de vídeo, os áudios normalmente são entregues em 48K HZ. E, por exemplo, a minha câmera ela já grava automaticamente em 48K HZ.
Num gravador de áudio você consegue selecionar outras opções, 44.1, 48, 96 e por aí. Mas se você ficar jogando aí no 48K HZ e não mexer nisso, já é uma grande vitória. Porque quando você for sincar um vídeo com frame rates diferentes, né, os FPS diferentes, um em 23, outro em 60, é possível que o editor não te recomende isso. No áudio é a mesma coisa. Então não é recomendado você misturar muitos sample rates diferentes. Ainda mais que você pode fazer uma conversão várias e várias vezes. Então, quanto mais seu material for convertido, menos qualidade você vai ter no final. Essa parte aqui para mim é uma das mais importantes, porque vai tanto da sua captação para sua ilha de edição. E quanto mais correto o seu formato estiver, melhor para você. Porque o nosso interesse no digital é sempre converter o menos possível. Quanto mais a gente converte um arquivo em outro arquivo, você vai perdendo informação. E o interessante é que a gente não tenha tanta taxa de conversão nos arquivos, né? Seja de áudio, de vídeo e por aí. Então, ó, o primeiro aqui, formato, na dúvida, 24:48. O 48K HZ, ele é um formato padrão do vídeo. Então, toda câmera que você for gravar, provavelmente ela vai te entregar um áudio em 48K HZ. Então, não é interessante você somar um vídeo com um áudio gravado em 44.1. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso é sample rate, é a definição digital da sua onda. Assim como você tem frames por segundo no vídeo, você tem samples por segundo no áudio. O dobro dele, tem gente que gosta de trabalhar porque acha que a taxa de conversão é melhor e tudo mais, mas eu acho desnecessário porque te gera um arquivo muito maior, então você vai ter que ter HD, vai ter que ter cartão a mais. E eu já fiz alguns testes para mim e eu não vi diferença. Trabalho sempre no 48, seja para áudio ou para vídeo. É 24 bit. Também deixa no 24, que a gente tem duas opções, 16 a 24. Essas duas aqui não estão erradas, viu? Tanto 48 quanto 24 bit, 48 e 16. Eu prefiro o 24 porque eu posso fazer uma conversão na pós-produção de som para 16 de uma maneira que eu não vou danificar meu áudio. Mas aí isso é recurso de quem trabalha com som. No caso de quem está fazendo uma edição sozinho, quer se resolver mais rápido, eu boto no 24 para gravar e o Premiere nem sempre tem o 24, mas exporta em 16. Essa conversão aqui no Premiere não é tão danosa, mas também você vai fazer ela uma vez só, né? Renderizar de uma maneira coerente e exportar num codec interessante para a mídia. Isso daqui tem a ver com a distância do noise floor, que é um ruído de chão que a gente chama no som, porque na fita magnética você tem um limite, né? Você chega a um certo limite, passou desse limite, na fita, esse limite continua sendo algo bom, algo legal. Mas a gente não está com fita, né? A gente está com cartão SD. No mundo digital você tem um limite, e esse limite você passou dele, não existe mais. Falando em decibel, o limite é 0. Se você passou desse decibel, que é essa faixa aqui, passou do decibel, você vai clipar ou rachar o seu áudio. E na questão do bit, é o ruído de chão. É a distância que o seu som está de um ruído, que aí é do domínio digital, né? Eu não vou entrar muito nessa questão. Então, configura da maneira correta e exporta da maneira correta. Eu acho que isso é fundamental. Auto-rec eu não uso, pré-rec eu não uso, backup rec. Esse backup rec aqui no H6, ele funciona, eu deixei ele ligado, mas ele funciona só nessa entrada. Então aqui eu só tenho um sinal e um sinal. Aqui eu tenho 2 sinais mais 2 sinais, que no caso é 12 dBs a menos do que eu colocar aqui, que é o meu áudio de segurança. Se estourar, eu mudo na pós-produção. Aqui se eu quiser mudar o projeto e formatar o cartão. Normalmente o vídeo trabalha em 24. Hoje no áudio é como se fosse uma média, que você tem 16, 24 e 32. O 32 bit é recomendado para quem faz gravação de orquestra, do que a gente tem como margem dinâmica, isso que eu estou dizendo aqui, ó. Você tem os instrumentos tocando muito fraquinho, bem de levinho,
até o muito forte. Você tem essa diferença sonora, de intensidade. E no cinema acontece a mesma coisa. Você, num filme que é mixado para cinema, que é pós-produzido para cinema, a diferença de um abrir e fechar de porta é diferente de um tiro, de uma explosão. Você tem uma grande discrepância sonora entre esse impacto, né, que chega para você. E se você assiste no celular, o ruído de tiro está muito próximo do ruído de porta. Isso é margem dinâmica. Você tem volumes parecidos, mais adequados. Então, quando você trabalha com 16, 24 ou 32 bits, você meio que está captando também com uma sensibilidade próxima a isso. Não quer dizer tão literal que você vai gravar e vai reparar isso. Eu acredito que se você jogar sempre no 24 bits, você não vai ter muitos problemas. O primeiro é a conversão. Então, do mesmo jeito que o seu áudio vai entrar no seu computador para você trabalhar, você já não vai ter um choque entre o áudio de câmera, vai que você possa usar um som de câmera, com o som adequado que você está querendo, que você está usando no seu gravador. No seu gravador de celular, você consegue configurar isso para justamente trabalhar numa sincronia digital adequada. E na exportação, quando você vai entregar seu vídeo, você também decodifica o áudio que vai ser entregue. Então, se você trabalha sozinho, tem presets no Premiere que te entregam isso de maneira adequada. Se você trabalha com um profissional de áudio, a primeira tela que vai aparecer para você para configurar, para enviar esse arquivo para ele, é o sample rate e depois o bit rate. E ele vai, e com certeza o que vai ser pedido é, tenta me entregar no formato que o áudio foi gravado. Então o áudio foi gravado em 24:48, entrega ele para ser trabalhado em 24:48. No áudio a gente chama de signal flow. Você ter cuidado com a fluência do seu sinal, o caminho do sinal, né? A gente preocupar ele do microfone, na hora que ele chega no microfone e a hora que ele é entregue ao seu ouvido. Então, assim, você tem um percurso acústico, digital, digital acústico bem grande e cheio de detalhezinhos para poder respeitar. Então, eu acho que quanto mais a gente tentar transformar isso em algo que não é menos danoso para o material, já que a gente sempre está buscando a certeza de qualidade, né? A gente quer estar fazendo certo, a gente quer estar fazendo com qualidade, a gente quer ter um áudio melhor. Então, acho que serve tanto para áudio quanto vídeo. Trabalhar no formato correto e entregar no formato adequado. Leia o manual. Leia sempre o manual. A comparação que eu fiz com o meu celular, ela só tem uma configuração de qualidade. Leia o manual, que é para saber justamente como que funcionam essas três qualidades, em qual formato que elas entregam. Então, é bem importante. Bom, eu acredito que sobre captação é isso. Como a gente também chegou a conversar ao vivo, se a gente falasse, se a gente fosse muito restrito apenas ao som para o audiovisual, a gente estaria falando apenas de lapela, e shotgun e gravador, né? Então, passamos por todas essas etapas de captação e configuração. Eu não falei nada além do que a gente precisa para o som, e eu acredito que não tenha faltado nada, porque eu trabalho majoritariamente com som para o audiovisual apenas com essas configurações, mantendo o gravador afinado e essa gestão de energia, né, com os microfones. Em rua, em gravação de cenas, eu uso o shotgun e o lapela. Então, assim, raramente algum microfone de estúdio é usado para fazer filme. Em grande maioria, música ou locução.